Guerreiros, hoje nós vamos falar sobre a gasometria arterial. Então nós vamos iniciar primeiramente falando sobre as indicações, né? Quando é que um paciente ele vai ter que ser submetido, vai ter que ter uma coleta de sangue arterial para fazer este exame? Os principais casos são os casos de insuficiência respiratória. Então o cara tem um distúrbio da parte respiratória, a equipe médica vai solicitar uma gasometria para poder ver se está tendo alguma alteração já a nível celular, se tem como otimizar a oxigenoterapia daquele paciente através de uma avaliação um pouco mais detalhada. Aí cirurgia de grande porte, cirurgia cardiovascular, uma cirurgia neurológica, uma cirurgia geral que está demorando muito tempo, o paciente fica muito tempo entubado, o anestesista pede uma gasometria para ver se a ventilação está ok, se precisa ter algum tipo de correção. Algumas vezes é solicitada frente a distúrbios metabólicos. O paciente deu entrada no teu setor sonolento, ele é diabético e o médico quer ver se a causa daquela sonolência é isoladamente só a hiperglicemia ou tem uma acidose metabólica ali escondida, ou tem uma retenção de gás carbônico que pode levar o paciente a ficar sonolento. Se a gasometria arterial ela for utilizada como um padrão absoluto, isso aí vai acarretar em sofrimento para os pacientes, algumas vezes sem necessidade, porque é um exame que, em termos de desconforto, ele é um pouco mais chatinho do que a coleta de sangue venoso. E por que machuca mais? Por que o paciente reclama mais? A resposta é simples. A artéria é mais profunda. Você vai ter que funcionar sem visualizar o vaso, vai ter que sentir, vai ter que fazer utilizando sua habilidade e os materiais que você dispõe. Os principais locais para você coletar sangue arterial é a artéria radial e a artéria femoral. Via de regra, a gente utiliza a artéria radial. É mais próximo, está mais visível, tem um menor risco de sangramento. Mas em alguns casos você pode não conseguir. O paciente está chocado, ele é grave, é uma pessoa que já teve muita manipulação de artéria radial. Ela começa a não dar fluxo suficiente para você aspirar. Aí vai para a artéria femoral, que tem que ter um cuidado bem maior em relação a o pós-punção por conta do risco maior que você tem em relação a hemorragias. Independente de ser radial ou ser femoral, você tem que fazer uma pressão por no mínimo 5 minutos para evitar que tenha alguma hemorragia e você não perceba isso, né? Pós-coleta, geralmente o paciente ele é coberto com um lençol, ele pode esconder a mão ali embaixo, pertinho da perna, ninguém percebe. E quando você vai ver, já pode ter algum tipo de repercussão. O material que você vai utilizar, eu indico você colocar em mente 3 agulhas e identificar a situação. A primeira agulha que a gente acredita que pode ser utilizada é a 13 por 4,5. Vou até pegar aqui para mostrar. Essa agulha pequenininha aqui, ó. Se você observar, ela é bem pequena mesmo. Só que a 13 por 4,5, ela tem um ponto positivo, ela gera menos desconforto. Mas algumas vezes, digamos que eu vou chegar no teu hospital agora. Eu tive uma crise asmática pesada, já cheguei no hospital com cianose de extremidades, estou exagerando um pouco aqui. Aí, quando eu entrei no hospital, você funcionou um acesso venoso periférico, o médico entrou com corticoide e inalação. E na sequência da inalação, colocou uma máscara de Venturi, uma macronebulização, colocou um sistema um pouco mais avançado, quando comparado com o catéter de O2, digamos. Aí o médico sentou e foi solicitar os exames. Aí ele pediu gasometria, e na sequência ele pediu hemograma, função renal, TAP, TTPA, dedímero, pediu função hepática, pediu muita coisa. Vamos aproveitar, Wellington, e vamos fazer logo uma varredura completa. Quando você foi coletar o sangue arterial, aí na hora que você foi furar aqui, você lembrou, rapaz, se eu furar na artéria,
tirar só 1 ml, que é o suficiente para uma gasometria arterial, eu vou coletar material para gaso. E o restante? Aí eu vou ter que procurar uma veia periférica e furar novamente. Então, quando o paciente tiver uma bioquímica um pouco mais pesada, além da gasometria, tiver outros exames, se você for fazer a coleta do sangue arterial e der para você já coletar o restante da bioquímica, em caso de paciente que não tenha catéter venoso central, aí você faz tudo de uma vez. Só que para fazer isso, como a quantidade vai ser superior a 1 ml, vão ser 8 ml, 10, vai depender da quantidade. A equipe do laboratório vai te dar esse feedback. Então, você fala com eles e diz, tem uma bioquímica com tais exames, eu vou colher 1 ml para a gasometria e quanto de sangue a mais eu precisa para a bioquímica. Aí eles vão falar, tu colhe 10 ml de sangue arterial, 9 vai para a bioquímica geral e 1 ml para a gasometria. Aí, nesse caso, se você conectar uma seringa de 10 ml numa agulha por 13 por 4,5, por experiência, gente, quando você começa a aspirar, você gera muita pressão aqui, ela é desproporcional. Esta agulha 13 por 4,5, ela é desproporcional à seringa de 10. Então, quando você começa a aspirar, o sangue até vem, só que ele vem tão lento que quando você for completar os 10 ml, tem um risco enorme de ter coagulação do sistema. O que acontece coagular? A amostra não vai valer. Então, quando chega lá no bioquímico ou no biomédico, ele coloca na máquina, aí é tipo rejeitada pelo equipamento e tem que repetir novamente. Então, mais uma vez, se for só a gasometria, uma agulha 13 por 4,5, seringa de 1 ml. Vai coletar gaso e mais exames. Aí você troca essa agulha, utiliza uma 25 por 7, que é essa aqui, que é um pouquinho maior, 25 por 7. Aí você conecta numa seringa de 10 ml, caso 10 ml seja suficiente. Isso aí você vai determinar como? Perguntando para a equipe do laboratório. É um pouco complicado você ficar tentando memorizar em uma rotina que não é do enfermeiro, qual a quantidade de sangue necessário para fazer exame A, B, C, D. Você só pergunta, é muito simples, e a equipe ela te dá esse feedback tranquilo. Outra agulha, resumindo radial, se for só a gasometria, seringa de 1 ml, agulha 13 por 4,5. Gaso e um pouco mais de bioquímica, né? Hemograma, função renal, etc. Aí você pega uma agulha 25 por 7 e uma seringa um pouco maior, a depender da quantidade de sangue que vai ser coletada. Se for coletar em femoral, aí você vai ter duas opções. Ou você utiliza a 25 por 7, que é esta aqui, vou mostrar mais uma vez. Ou então, se você tiver paciente, quem aí trabalha em unidade de terapia intensiva, sabe que alguns pacientes, quando vão ficando mais graves, o que é que acontece? Eles vão ficando edemaciados. Então, se você tem um paciente que na admissão ele já tinha um porte bom e ele fica edemaciado, quando você vai coletar com a 25 por 7, a ponta da agulha nem trisca na artéria. Aí, nesses casos, você vai ter que utilizar a 30 por 8, que é essa aqui, ó. Então, a coleta em femoral de pacientes edemaciados e de grande porte ou obesos, como você não consegue atingir a artéria com a 25 por 7, aí você pega a 30 por 8, tá bom? Um último detalhe, muita gente tem dúvida sobre a questão da heparinização da seringa para poder coletar o sangue arterial. O ideal, gente, é que você tivesse essa seringa aqui, ó. Ela já vem heparinizada, ela é de 3 ml, mas você coleta no máximo 2. Mais uma vez, a máquina que faz a gasometria, ela aspira da seringa menos de 1 ml. Mas, Wellington, você acabou de dizer que a gente tem que mandar pelo menos 1 ml. Por que que é feito assim? Porque o colega do laboratório diz, Wellington, não manda menos de 1 ml, porque se eu colocar e aspirar menos de 1 ml e der errado aquele exame,
eu vou repetir o exame com o restante da amostra. Então é só para poder aumentar a chance de dar certo em relação à amostra que você enviou. Se você tivesse heparinizado aqui, bom demais. Você aspira 1 a 2 ml, encaminha para o laboratório. Não tem heparinizada, gente, nós temos um pequeno problema. A literatura ela não diz a quantidade de ml que você deve colocar em uma seringa de 1 ml para ela ficar heparinizada. O que é que existe de recomendação? Você conecta esta seringa, agulha, em um frasquinho com heparina, puxa o êmbolo até o final e depois devolve toda a heparina para o frasco. Desconecta do frasco de heparina e vai fazer sua coleta. Wellington, isso aí vai ter heparina. Por que isto é eficiente? Porque quando você puxa e devolve, você deixa vestígios, deixa resíduo da heparina na parede do frasco, que é suficiente para a amostra ficar sem risco de coagular, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Em um momento posterior a gente vai falar sobre análise e interpretação da gasometria arterial. Eu vou colocar aqui no Instagram, vocês vão saber, tá bom? Grande abraço e até a próxima.